Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Marcos. Agradecer também o convite aí do pastor Hamilton. Dizer que se tem alguém nesta cidade que não pode dizer não a uma convocação do pastor Hamilton, sou eu. Porque todas as vezes que nós o requisitamos, ele foi muito solícito em nos atender. Então, se ele chamar para uma vigília de oração que comece no domingo à noite e só termine no outro domingo, a gente vem também, viu? Porque temos uma gratidão no coração por este homem de Deus. E eu fico pensando na quantidade de gente que o pastor Hamilton, junto com esta igreja, tem levado a Cristo por meio dos movimentos de casais, de jovens e de cursilho. Conheço todos eles também, de participar. E eu digo, meu Deus, como é que vai ser lá na eternidade, quando Deus pedir, né? Vem cá, vamos prestar contas aqui. Quantos você levou para Cristo, Ailton? Eu digo, meu Deus, deixa o Hamilton ir primeiro aí, para ir acalmando o coração do Senhor, viu? Porque não pare esse movimento. Essa visão que Deus deu para vocês, irmãos, e esse amor por salvação de vidas, há de repercutir por toda a eternidade, não tenho dúvida disso. É trabalhoso? É dispendioso do ponto de vista material? Também é, mas o nosso Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro. E quanto custa uma vida? Quanto é que custa uma vida? A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu quero animá-los a continuar firmes no propósito, porque realmente é algo do Senhor. E é uma característica do ministério dessa igreja, é uma visão que Deus deu para o ministério dessa igreja, e a palavra que Deus nos traz hoje, visa exatamente isso, objetiva fortalecer os irmãos na unidade. Há 2 semanas eu estava pastoreando a Igreja Batista Central de São Luís, e Deus nos tem dado uma direção ministerial nova, mas em harmonia também com os nossos irmãos. Estou ajudando agora no processo. Ontem eu estive com a liderança da igreja reunido, e estou ajudando no processo da sucessão pastoral, porque no reino de Deus as coisas não tem que ter briga, no reino de Deus tem que ter unidade. E quando Deus dá uma direção, a gente obedece à direção do Senhor. Estamos todos no reino de Deus. Reino de Deus quer dizer o quê? Governo de Deus, na direção de Deus, né? Há 3 anos e 9 meses voltamos a São Luís para encerrar um capítulo que ficou aberto, que estava em aberto desde 2004, né? E aí encerramos o capítulo, fechamos o capítulo segundo a direção do Senhor, e agora estamos orando, porque Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Estão me acompanhando nessa noite aqui minha esposa, o João já foi, né, com a turminha aqui, o João já seguiu, porque tem um cara que gosta de igreja, é o João Tiago, viu? Ele gosta de igreja. Eu estava pregando no evento da praça, e ele disse, papai, eu quero orar, colocou um blazer, e disse para a mãe, não me impeça de orar, porque eu vou orar hoje à noite. E ali tinha o quê? Umas milhares de pessoas na praça, no aniversário da igreja. Com licença, pastor Marcos, viu? E aí ele orou para todo mundo, e quando a gente pergunta, o que é que você vai ser? Ele disse, eu vou ser pastor. Vou ser pastor, né? Obrigado, querido. E eu fui para um evento no Exército, e lá no Exército, o comandante-geral do Exército é ligado a um membro da nossa igreja central, né? E aí o comandante disse, você quer ser militar? Aí ele disse assim, não, eu quero ser pastor. Mas tem pastor no Exército. Ele disse, então você é um pastor militar. Tem muita convicção. Louvado seja Deus. Junto comigo, com a Jane e com o João, também tem o Zeca, a Grace, as meninas. Sejam bem-vindos. Estou vendo ali o Hélio, estou vendo ali o Dene, estou vendo ali o... É uma turma que eu já conheço por aqui. Eles morrem de saudade de mim, mas se eu quiser matar saudade, eu que venha para o Calhau, né? Estelita, Eliene, Paulo, Marinete, os meninos, Deus abençoe. Que bom vê-los, que bom estar com vocês. Em nome de Jesus, desejo toda a bênção do céu para vocês e toda a prosperidade ministerial em nome de Jesus. Queridos, por favor, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 2, versículo 44, apenas a primeira parte do versículo. Atos 2, 44, apenas a primeira parte do versículo. Diz a palavra do Senhor: todos os que criam
estavam unidos. Noutra versão diz assim: todos os que creram estavam juntos. Nessa versão que eu uso, século 21, diz: todos os que criam estavam unidos. Na revista atualizada, todos os que creram estavam juntos. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso consolador e o nosso orientador. Tu és aquele que nos dá clareza quanto ao que está no coração do Pai, quanto ao que foi delegado pelo Filho, para que nós possamos de fato, ó Deus, andar neste mundo, no Teu reino, cumprindo a Tua vontade. Unge-nos, ó Deus, neste momento da pregação, para que possamos, Santo Espírito de Deus, transmitir a palavra que o Senhor tem para o seu povo, e que o seu povo saia nesta noite da tua casa, deste lugar sagrado, consagrado ao Senhor, com uma disposição nova de alma, de coração e de mente, em nome de Jesus. Abençoe os pastores desta igreja, o teu servo pastor Hamilton, a quem o Senhor incumbiu da nobre missão de conduzir este rebanho, pastor Marcos, no seu auxílio, e os demais líderes da igreja, que todos sejam abençoados e dirigidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os que criam estavam unidos, ou todos os que creram estavam juntos. Esse texto, ele traz uma das características importantes da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, nós sabemos, ela tinha muitas marcas espirituais profundas, tremendas. Quando a gente olha para a igreja de Jerusalém, há uma diversidade de experiências que dão a marca dessa igreja. Nós vemos que era uma igreja que experimentava milagres, sinais e maravilhas. Nós vemos que era uma igreja que espantava o povo da época no bom sentido, por causa da maneira que vivia, uma igreja que servia, uma igreja que proclamava. Então nós tínhamos algumas características que alguns estudiosos vão dizer a característica querigmática da igreja de Jerusalém, ou seja, querigma, proclamação. Quando você queria uma referência, ou quando você quer uma referência de uma comunidade cristã querigmática, seja apaixonada pela proclamação do Evangelho de Cristo, você olha para a igreja de Jerusalém. Mas também você tinha o aspecto diaconal da igreja de Jerusalém. Quando você quer uma referência de uma igreja que serve, e que serve sem condicionar o serviço, e essa é uma das grandes características que a igreja de Jerusalém traz para a religião da época, porque a religião da época não conhecia a diaconia. A diaconia foi uma expressão trazida pelo mover novo de Deus a partir da igreja de Jerusalém. Mas tem uma característica que a todas sobressai e que é a marca maior de uma espiritualidade saudável daquela igreja. E essa característica é a característica que nós vemos aqui da koinonia, da unidade. Era uma igreja que estava unida. Era uma igreja que tinha não apenas alguns pontos de união, e por isso mesmo, se você for perguntar qual das características foi aquela que mais deu à igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a condição para que ela de fato se tornasse essa arma poderosa de Deus no mundo, você vai ter de fato esses três aspectos, mas em especial a koinonia. Por quê? Porque a koinonia é exatamente aquele valor espiritual que faz com que a proclamação e a diaconia tenham sentido. Porque de nada adianta eu pregar, mas não viver, concorda? De nada adianta eu pregar, mas não viver. Eu posso até servir, mas se o meu coração não estiver convertido ao outro, esse serviço vai se mostrar apenas uma ação social provisória.
Porque a característica básica da diaconia, da coinonia, é exatamente essa conversão de corações. O coração está convertido ao outro. O coração está andando na mesma direção que o outro está. Nós não estamos separados, nós estamos juntos, nós fazemos parte de um mesmo projeto. Percebe isso? E aí, quando eu estava meditando nesse texto, inclusive foi o texto, né, que foi aplicado nas decisões últimas da minha vida ministerial, eu fui lá fazer uma pesquisa mais profunda do texto e fiquei impressionado com a riqueza do que contida aqui nessa frase tão pequena. Todos os que criam estavam unidos, todos os que creram estavam juntos. Porque a palavra pisteos, do grego, para esse verbo crer aqui no português da gente, essa palavra, ela tem uma implicação que vai além de uma demonstração apenas da fé salvadora. Não é uma mera declaração de fé. Ela é mais do que isso. Ela é uma declaração de convicções. Não é apenas você crê em Jesus, crê em Jesus. Você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Não é assim. Nós estamos debaixo da mesma convicção. O Strong diz que todos os que creram estavam juntos, porque todos os que creram, porque todos que estavam juntos estavam debaixo da mesma convicção. E a gente vê como isso é importante, irmãos, e é extremamente importante para uma igreja como a Batista do Calhau, que tem o ministério que Deus tem dado aos irmãos, que tem essa responsabilidade tão grande para com a nossa cidade, que tem alcançado tantas vidas, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Essa palavra, ela me vem como extremamente oportuna, estratégica, porque ela vai exatamente nos provocar nessa questão. Nós estamos juntos aqui no mesmo lugar, mas podemos dizer que estamos debaixo da mesma convicção? Essa é a grande questão. Se a igreja não estiver reunida, e essa questão é tão séria, porque quando nós estamos juntos numa mesma convicção, até o lugar onde a gente senta na igreja demonstra isso. Até a forma como a gente escolhe o lugar na igreja demonstra isso. Você geralmente está junto de pessoas que têm a mesma convicção que você, sim ou não? Porque ao contrário do que se diz que os opostos se atraem, os opostos não se atraem, os opostos se repelem. Os homônimos se atraem, os iguais se atraem, os que têm as mesmas convicções se atraem. Pessoas que estão orando a Deus atraem para si pessoas que oram a Deus. Crente rebelde atrai para junto dele crente rebelde. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Gente santa atrai gente santa. Quem trabalha atrai quem trabalha, e quem dá trabalho atrai quem dá trabalho. Porque as convicções, meu pastor Marco, têm esse poder. Só que eu e você precisamos compreender que o tempo de Deus é chegado para a nossa nação e é chegado para este mundo, e que Deus tem pressa em fazer com que a grande comissão aconteça. Deus tem pressa na salvação de vidas, porque eu penso que está chegando um tempo de julgamento e está se cumprindo a palavra do Senhor, e vai começar pela casa de Deus, vai começar por nós. E nesse agir de Deus, Deus olha para mim e para você e diz assim: vocês estão debaixo das mesmas convicções. Porque qual é a implicação também outra dessa coinonia? É que a nossa proclamação, ela perderá total efeito se nós, depois de proclamarmos, não demonstrarmos com a nossa vida que temos a mesma convicção. Imagina que você faz um cursilho, você faz um ECC, um EJC, as pessoas estão lá naquele clima, naquela ambiência, e aí elas se convertem, vêm para dentro da igreja, e daqui a pouco elas descobrem que não estamos debaixo da mesma convicção. O que é que você acha que acontece? As pessoas ficam frustradas, sim ou não? Não estou dizendo que é isso que acontece aqui, viu, irmãos? É sempre muito perigoso pregar quando o pastor titular não está, não, pastor? Viu? O pastor Hamilton só me convocou, tá certo? Mas se Deus estiver falando com você, receba.
Receba em nome de Jesus. Porque esse não é um problema de uma igreja, esse é um problema do cristianismo. A crise de coinonia não é um problema da Igreja Batista Central, da Igreja Batista do Calhau, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana. A crise de coinonia é uma crise do cristianismo atual. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade em que cada um constrói as suas convicções a partir de suas ideologias. E um pensa que tem que ser de um jeito, outro pensa que tem que ser de outro jeito, outro pensa que tem que ser de outro jeito, e cada um vai impondo as suas próprias convicções. Nisso de cada um impor as suas convicções, o cristianismo se enfraquece. O testemunho do Evangelho deixa de ser efetivo. A ação ministerial da Igreja de Cristo perde a sua eficácia. E nós nos tornamos em meros assistidores de culto. Nós nos tornamos em meros espectadores, e cada vez mais críticos, e cada vez mais exigentes. Sabe, não aceitamos qualquer tipo de música, de louvor, não aceitamos qualquer tipo de pregação, não aceitamos se um ar-condicionado quebrou, não aceitamos, sabe, porque nós nos tornamos uma plateia e perdemos a capacidade de ser uma comunidade, porque o grande caráter da igreja é ser comunidade, não é ser instituição. Deus não chamou você e a mim para fazermos parte de uma instituição, Deus nos chamou para fazermos parte da família dele, e isso tem um nome, comunidade. Comum, unidade, unidade comum, está debaixo da mesma convicção. Tenho 24 anos de ministério pastoral. Tenho ido a muitos lugares, tenho pastoreado algumas igrejas nesse tempo, e vou dizer para os irmãos, nada agrada tanto a Satanás do que ver uma igreja com uma diversidade de convicções. Mas pastor, eu sou batista desde os 7 anos de idade, viu? Tá certo? Eu sou batista desde os 7 anos de idade. Mas nós temos uma estrutura, uma ideologia denominacional, uma cultura que muitas vezes nos impõe religiosamente, mas nós viemos, se não disso, nós viemos de outras, quem veio do catolicismo, quem veio de outras religiões, nós trazemos um pouco, mas nós também vivemos numa sociedade que supervalorize, que até estimula que você tenha as suas próprias convicções. Pois eu vou dizer para você, bom, é assim que eu creio, essas são as minhas convicções. Eu e você, enquanto servos de Cristo, só temos que ter uma convicção, e esta convicção está aqui na palavra de Deus. A minha convicção e a sua convicção é tudo aquilo que a palavra de Deus disser que tem que ser. Porque nós afirmamos nas nossas declarações de fé que este livro chamado Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Amém ou não? É aqui também assim? Sem dúvida que é. Agora a gente diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas a gente coloca as convicções pessoais acima da Bíblia. É um tal do eu acho, eu penso que, eu tenho uma... E aí começa a igreja a ficar enfraquecida. Se não estivermos debaixo da mesma convicção, vira uma torre de Babel, vira uma confusão, vira o chamado balaio de gato. Já ouviu falar do balaio de gato? O pastor que Deus colocou para liderar os irmãos, traz a visão de Deus para vocês. E vocês são o rebanho de Cristo. Olha, como é que é interessante estar debaixo da mesma convicção. A Bíblia diz que eles perseveravam em quê? Atos 2, 42. Atos 2, 42. Na século 21 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Aí tem irmãos que leem esse texto e esquecem o ensino dos apóstolos. Aí cria um cristianismo romântico. Veja, eles perseveravam na comunhão. Veja, mas eles perseveravam na comunhão, na oração e no partir do pão, porque antes de tudo isso havia o quê? Um ensino dos apóstolos. Quando Deus dá pastores à igreja, Deus dá pastores para guiar o rebanho dele. O rebanho não é nosso, é de Deus. E a Bíblia diz que os pastores vão prestar contas a Deus do rebanho. Mas se o rebanho não estiver debaixo da mesma convicção, o que vai acontecer? O testemunho da igreja fica enfraquecido. Vamos para frente. Um irmão em Cristo está chateado com outro irmão. A Bíblia diz, se o teu irmão te ferir, vai a teu irmão. Veja só, não é se você feriu o seu irmão, é se o seu irmão lhe feriu. O que é mais difícil? Não é verdade? Não é assim. Jesus inverte a ordem das coisas. E por que Jesus inverte essa ordem? Porque Jesus não está preocupado com as minhas convicções. Jesus quer que as convicções do Pai estejam em mim e em você. Tem muito crente que está sofrendo o que está sofrendo hoje, porque está andando segundo as suas próprias convicções e não segundo as convicções de Deus. Não vai por onde? Por que não vai? Porque as minhas convicções não me deixam. O irmão foi que me feriu, como é que eu vou para o meu irmão? Se ele quiser que venha, se ele vier, ai dele. Percebe? Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pedirem a capa, dê também a túnica. Se te baterem numa face, dê também a outra. Não concordo. As minhas convicções não me permitem. Ora, então você tem que rasgar a Bíblia. Você tem que rasgar a sua Bíblia. Aliás, eu conheci um pastor que pegou uma Bíblia e saiu rasgando assim. Pegou o Sermão do Monte e disse: irmãos, o Senhor manda fazer isso, mas a gente não consegue fazer, então vamos rasgar essa página da Bíblia. E o Senhor manda também a gente fazer isso, mas a gente não concorda com isso, então vamos rasgar essa outra. Depois ele acalmou os irmãos e disse: eu não rasguei a Bíblia, eu rasguei um caderno que eu tinha em casa com a capa que parecia uma Bíblia, só para ilustrar para vocês a dramaticidade da questão. Mas você está entendendo? Precisamos estar debaixo da mesma convicção. Quando você vai lá, mas isso aí, pastor, não foi em todo o tempo. Essa sempre foi a convicção de Deus, no Novo e no Antigo Testamento. Eu tenho dito, como eu sempre dizia lá na Igreja Central, que quem dividiu Deus em duas partes, um Deus do Novo e um Deus do Velho, foi a religião. Mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E quando você vai para Amós, no capítulo 3, versículo 3, Deus pergunta assim, a palavra de Deus pergunta: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Temos que estar debaixo da mesma convicção. A Bíblia, a Mensagem, traz a seguinte, o Eugene Peterson, lá da Mensagem, ele traz a seguinte declaração: andarão de mãos dadas. Duas pessoas podem andar de mãos dadas se elas não estiverem indo para o mesmo lugar? Não tem como. Para andarmos de mãos dadas, nós precisamos de fato ter uma mesma direção. E quando temos uma mesma direção, as nossas mãos estão unidas. E então, meu irmão, você está fortalecendo ou enfraquecendo o ministério desta igreja? As suas convicções são as convicções da palavra, do ministério, porque Deus vai falar por meio do ministério dessa igreja. Sempre foi assim. Eu só conheço um bicho que tem duas cabeças, é um tipo de cobra, mas só a cabeça funciona. Porque se as duas cabeças funcionassem, ela torava no meio, como diz lá no sertão. Pergunte para você mesmo.
Eu estou fortalecendo o ministério ou eu estou atrapalhando o ministério? Quando você senta nesse banco, sabe uma coisa? O bom de ser pastor convidado é negócio assim, depois o cara sai, aí o pastor titular chega, vou orar por ele, pensa, viu? Quando você senta nesse banco, com todo carinho e respeito, eu sei que é assim, mas há uma ambiência, há uma sintonia, não é verdade? Aí o que que acontece? Essa sintonia, esse estar junto, gera uma coisa chamada ambiência no ambiente. O que é ambiência? É esse clima organizacional gostoso que a gente sente no culto. Agora, quando a gente sente, aí um sente uma coisa, outro sente outra coisa, outro sente outra coisa, a ambiência começa a ser afetada. E o ambiente começa a ser pesado, a ficar pesado. E a gente fica, o que está acontecendo? Porque quando a igreja se reunia, Deus se manifestava na igreja. E por que Deus se manifestava na igreja? Porque o Espírito Santo de Deus operava. Porque ele via que estavam todos unidos, tinham tudo em comum, era um só coração, uma só mente, um só Espírito. Era uma só fé. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo é muito sensível a essas questões. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é essa: a gente está contribuindo para que essa ambiência do Espírito Santo aconteça? Ou a gente está contribuindo exatamente para que essa ambiência seja quebrada? Nós não estamos sendo chamados aqui para concordar, não, irmão. Nós estamos sendo chamados aqui para obedecer. Deus não está preocupado se você concorda ou não com Ele. Quero só te dizer isso. E ai de mim e de você se não obedecermos a Deus. Uma vez, quando eu saí daqui em 2004, eu precisava voltar para São Luís, para a Igreja Central de São Luís, para pedir perdão por um pecado que eu tinha cometido. E aí eu voltei para a Central de São Luís, pedi perdão à igreja. Mas antes, o que é que aconteceu? Deus levantou um servo dele e foi lá na casa onde eu estava, escondido. Porque quando o cara está fugindo, ele não está hospedado, ele está escondido, né? Aí o servo de Deus chegou para mim e disse assim: Deus está mandando você voltar lá para São Luís e está mandando você pedir perdão aos irmãos lá na igreja. Aí eu disse, eu ferido, machucado, orgulhoso, arrogante, cheio das minhas convicções, vou não, você vai. Vou não, vai, você vai. Eu desejo a vocês que tenham um amigo desse, pelo menos um. Aí ele disse assim, olha, você vai. Aí eu disse, William, deixa eu te dizer, eu não vou, porque o que você está dizendo que Deus está mandando eu fazer é muito difícil. Em outras palavras, vem de encontro às minhas convicções. Aquele homem de Deus foi tomado por uma unção do Espírito Santo, botou o dedo na minha cara e disse assim, escuta bem aqui, ô rebelde, escuta bem aqui. Deus não nos chama para fazer o que é fácil nem o que é difícil. Deus nos chama para obedecer. Deus não quer saber se é fácil ou se é difícil. Ele quer saber até que ponto o seu coração está disposto para obedecer. Porque me diga aqui, meu irmão, se é fácil para qualquer um de nós levar um tapa aqui e oferecer o outro lado. É fácil. Mas Deus está preocupado se é fácil ou se é difícil. Ele está dizendo, faça sim. É o preço de andar com o Senhor.
E eu fico perguntando, por que, Senhor, o Senhor manda ele fazer coisas tão difíceis assim? Aí a convicção que eu tenho no meu coração, dado pelo Senhor, sempre é a mesma. Porque o Senhor quer construir em mim um coração de servo. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, Abraão já era próspero, Abraão já tinha gado, Abraão já tinha empregado, Abraão tinha toda uma estrutura, mas a palavra de Deus diz, depois que Deus falou com Abraão, Abraão levantou-se e foi. Quando Deus disse depois para Abraão, me dá teu filho, teu único filho, que ele orou e chegou 25 anos depois da oração. Sabe o que é esperar uma bênção por 25 anos? Nós esperamos por 17. O João Tiago chegou 17 anos depois. Chegou no tempo de Deus, mas chegou. E quando chega Isaac, Deus diz assim, me dá teu filho. E Abraão faz o quê? Vamos, meu filho. Papai, cadê o cordeiro para sacrificar? Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é coração de servo. Isso é estar em unidade. E isso é ver a glória de Deus. Aquele homem foi próspero em tudo, não por acaso. Aquele homem foi abençoado por Deus, não à toa, mas porque o coração dele era um coração que estava disposto a obedecer até as últimas consequências. E era tão tremendo que a obediência de Abraão fazia na vida dele, que a dependência de Deus fazia na vida dele. Era tão tremendo que aquele homem estava lá. Você lembra lá com Ló, o sobrinho? Escolha, Ló, o que você quer? E Ló disse assim, eu quero ir para aquela campina verde, linda. Ele disse, vá lá. E aquela outra que não era tão verde nem tão linda, Abraão foi para lá. Foi que prosperou. Para onde Abraão foi? Porque a bênção acompanha a vida daquele que tem em seu coração as convicções dadas por Deus. Não vai adiantar ao reino de Deus que você sente nesse banco para ficar secando as orientações dadas por Deus. Não vai contribuir ao reino de Deus que você fique numa comunidade indiferente, só criticando, só achando defeito. Defeito tem em todo canto, meu irmão. Problema tem em todo canto. Se Deus está dando a direção para comprar esse cetro, como disse o pastor, ore, o nosso Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro, mas vocês vão conseguir as coisas em unidade, não em divisão, em unidade. Entendeu por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque Deus está mandando. Porque Deus está mandando. Deus, Ele está nos chamando para um concerto de unidade. E aí diga assim agora ao Senhor, Senhor, trabalhe no meu coração. Eu quero, todos os que creram estavam unidos. Todos os que tinham a mesma convicção estavam juntos. Que o Espírito Santo de Deus dê à comunidade da Igreja Batista do Calhau, juntamente com o seu pastor e sua equipe pastoral, a mesma convicção do Espírito Santo em nome de Jesus. E vocês vão ver o que Deus vai fazer por meio da sua vida, porque há muitas almas nessa cidade precisando de uma igreja como a Batista do Calhau. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.